Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje eu vou apresentar uma cervejinha aqui que foi um presente, que foge do padrão das boas e baratas, né? Mas antes, né, um pouco de história, já que eu não entendo de cerveja, né? Eu já falei aqui algumas vezes que, assim, eu gosto de música, mas eu não entendo nada de música. Nota, acorde, harmonia, arranjo, sou totalmente analfabeto. O que me pega numa música, claro que a sonoridade ajuda, mesmo que você não entenda daquilo, tem coisas que são mais agradáveis para o seu ouvido. Um toquinho tocando, por exemplo, não faço a mínima ideia das notas, dos acordes, dos sustenidos, mas aquilo é muito agradável, tá? Mas não é muito o que me pega, né? O que me pega realmente é a letra da música. Eu sempre tive essa coisa com a palavra, não é? Somente a tal da... não importa o gênero. Claro que tem gêneros que são mais afeitos a algo mais poético. A chamada MPB, né, principalmente da década de 70, 80, 90, até 2000, hoje está uma porcaria também, né? Dá para dizer que a gente teve assim, grandes poetas da letra, né? Belchior, Fagner, Chico Buarque, Milton Nascimento, Ivan Lins e mais uma porrada aqui que eu vou me esquecer. Então, já que o que me pega é a letra, né? Dá para dizer que eu sou praticamente um xenófobo em relação à música estrangeira. Então, não xenófobo de ter que, vou ter que abolir, proibir, não, mas realmente não sou um apreciador, porque eu não entendo o que o cara está falando, do inglês, né? E as poucas músicas, assim, que às vezes eu tive algum interesse, que eu peguei a tradução da letra, são coisas pueris, meus amigos, fraquinha, pífia, não tem nada né? Parece que a poesia do inglês, né, fora algumas exceções, dizem que o Bob Dylan é muito bom, também não sei, essa poesia na música do inglês do americano, realmente não se compara com o brasileiro. Tá? E eu acredito isso a dois motivos, na minha visão, como sempre. Garganta, tô com gripe, estupido, sinusite, a garganta é uma bosta, mas enfim, vamos que vamos. A visão que o americano, o inglês, tem do mundo, né? A visão deles como nação, como povo, é a visão do vencedor, né? Eles não são aquela nação que tem muito do que ficar se lamentando. Como eu sofro, não, como nação eles não têm, eles têm a visão do vencedor, né? O inglês, na época do imperialismo, que ele arrasou com meio mundo também. O americano hoje, que já não é imperialismo naqueles modos, de ter colônias, mas também ele é hegemônico. Então, não é uma nação que tenha muito como nação a se lamentar. Tá? E já nós, até por conta da nossa herança portuguesa, essa nossa sina do fado, né? Nós somos mais propensos ao dramalhão, à choradeira, né? E temos, como nação, a nos lamentar. E muito por nossa culpa mesmo, né? Então, e o segundo motivo, né, além dessa visão do mundo, a nossa visão é a visão do fado português, vamos dizer, e o americano é a visão do vencedor, tem a questão da língua. O inglês eu acho uma língua horrível, sem sonoridade nenhuma, não gosto, né? Creio que seja muito limitada para a pessoa expressar as emoções, creio, não entendo nada de inglês, mas creio que seja muito limitada. Então, junto a essa visão dele, que ele não tem muito do que se queixar, né? E o cara só produz uma obra boa se ele estiver incomodado, se ele estiver realmente sofrendo. Dificilmente alguém produz uma obra boa sendo feliz. Se o cara é feliz, ele vai viver a vida. Se o cara está sofrendo, ele vai querer expurgar aquilo de alguma maneira, né? O cara que tem talento expurga numa obra. Então, e o idioma é limitado. Em contrapartida, a língua portuguesa, meu amigo, já falei várias vezes aqui, tenho certeza que é a mais bonita do planeta. Né? Tudo que você tem no Brasil, você acha melhor em outro lugar. Tudo. Menos a língua. Tá? A língua foi o grande legado, meu amigo, do português para nós. Tá? O idioma português deixado para nós vale tudo quanto é pau-brasil, ouro, diamante que foi carregado daqui. Né? E vale mais do que carregaram. Se eu fosse o índio, tem aquela história do índio, né? O índio dava o pau-brasil, dava o ouro e ficava com o espelhinho. Não era bem espelhinho, né? O espelho é uma alegoria desse escambo que se fazia, né? O índio pegava instrumentos de metal, onde não conhecia a siderurgia, nem a metalurgia, nem língua escrita onde tinha. Armas, isso que interessava o índio, mas fica com a metáfora do espelhinho, né? Se eu sou índio, eu falo, olha, eu não quero nem espelho, nem apito, meu amigo, né? Apito a gente sempre quer, mas enfim, me dá o teu idioma e leva o que você quiser, né? É uma língua realmente belíssima, né? Até o Caetano tem uma música que chama Língua, que ele fala, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, gosto de ser e de estar, e quero me dedicar
a criar confusões de prosódias, que encurtem cores, feito camaleões. Gosto da pessoa no pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? Uma língua com quem o cara consegue fazer uma música chamada língua desse jeito, meu amigo, é imbatível, né? Então, realmente, não tenho apreço nenhum a bandas ou cantores estrangeiros, com duas exceções. Duas. Uma banda e um cantor. A banda é o The Doors. Beatles, escuto, é agradável, não tem nada deles baixado. Rolling Stones, nada. Dire Straits, o Ramones eu tenho alguma coisinha, porque o Ramones era memória afetiva, da época que eu fazia química, nas festas do Centro de Vivência, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tocava muito Ramones. Então eu escuto, mas memória afetiva. Mas a banda, é o The Doors. Tá? Eu tive contato com o The Doors pela primeira vez em 1992, num filme pretenso, um filme meio documentário, um documentário meio filme, do Oliver Stone, The Doors. Fui no antigo Cine Plaza, no centro da cidade, com meu primo Leitinho. Até então, nunca tinha me falado de Doors. O Leitinho fiz, vamos lá, não tá fazendo nada. E eu saí de lá com a cabeça virada, meu amigo. Impactado com aquilo que eu vi. Eu devia ter uns 92, eu tinha 24, 25 anos, né? E é disso que eu sinto muita falta na minha velhice. Limitação física, felizmente, não tem nenhuma significativa, né? Não posso reclamar. Mas o que eu sinto muita falta na minha velhice, né, é justamente isso. De ter esses impactos de vez em quando, esses pontos de viragem, né? Esse assombro. A gente perdeu a capacidade do assombro. E eu saí de lá realmente assombrado com aquilo que eu vi. Mas você entende então que o Jim Morrison canta? Não, meu amigo, é inglês, não entendo. Mas ali pega outra coisa. Nem é aquela sonoridade de pianinho Eric, não é. Tá? As letras não são letras lineares, né? Não são letras assim com começo, meio e fim. São imagens tem muito simbolismo, aquela coisa toda. Mas compõe ali um conjunto que, não sei, para mim fica agradável. E tem letras muito boas, né? Aquela The End, né? This is the end, my only friend the end, é o fim, meu último amigo fim, e as crianças estão loucas. Aquela letra é uma porrada. Aliás, eu falei que o primeiro contato meu com o Doors foi em 92, mas me recordo agora que eu não estou mentindo, mas me equivoquei, né? Foi um lapso. O primeiro contato que eu tive com o The Doors, sabendo que era o The Doors, foi realmente em 92. Mas eu já tinha tido contato com essa música. Ela é a música de abertura do filme Apocalipse Now, do Coppola, né? Que ele adapta a obra Coração nas Trevas, do Jim Conrad, que é ambientada no Congo belga, na época do imperialismo, né? E ele transpõe aquilo para o Vietnã. Que horror, é o horror. Então, essa música eu vi lá, fiquei impressionado com ela, não sabia que era o The Doors. Bom, então tem o The Doors. E não é só isso, né? Eu não acredito em deuses, nada disso, né? Mas eu acredito, eu sinto que existem forças ao nosso redor que nós não vemos, não tocamos, né? Forças primais, não é? Forças elementais. E essas forças primais elementais, o ser humano, como não entende, ele se sente mais confortável de dar nome a elas, de antropoformizar. Então essas forças primais elementais viram uma fada, vira um gnomo, vira uma ninfa, né? Vira lá um deus, vira um semideus, né? Mas tem essas forças elementais. E o Jim Morrison, meu amigo, eu acredito assim, o que ele quer fazer no palco, aquilo sobrepujava o humano. Ele tinha alguma força elemental que se apropriava dele naquele momento. Tá? Ele sobrepujava o humano. O que foi mais o que me atraiu no sujeito. Aquilo não era humano, né? O palco dele parecia que estava num outro plano dimensional. Toda aquela plateia ali, e o palco pairava, era uma outra dimensão, abria uma janelinha dimensional, a gente via só o palco e aquilo pairava acima deste plano dimensional. Aquilo era um altar, né, aos deuses gregos, ou sei lá o que, uma coisa realmente impressionante o que eu vi ali. E o Val Kilmer, né? O Val Kilmer incorporou realmente o Jim Morrison. Acho que foi o melhor papel que o Val Kilmer já viu na vida dele.
Então, o The Doors, até hoje, eu tenho bastante coisa dele, baixei muita coisa, devo ter a discografia deles completa. Às vezes eu boto ali, fico escutando, pá, gosto, né? E cantor, o Frank Sinatra. Ah, mas você entende o que ele diz? Não, entendo que eu já peguei uma outra tradução, não sei o quê. O My Way, que é um clássico, é uma puta de uma música, né? E o Frank Sinatra também, né? Ele tem... o cara teve uma vida, bicho, que qualquer macho das antigas queria. O cara comeu Ava Gardner, né? O cara viveu aquela grande época das big bands americanas, o auge dos cassinos. O cara era procurado pela máfia, acho que ele era mafioso, ele tem dossiê na CIA, o cara realmente o cara foi fudido, né? Então o Frank Sinatra também, eu tenho muita coisa dele, né? Fico escutando, né? Os Blue Eyes, o cara é foda. E um outro cantor assim, que da mesma maneira que o Ramones eu escuto, né? Que eu também gosto, que é o motivo do vídeo, é o Elvis, né, meu? O Elvis Presley, o chamado rei do rock, né? Outro cara foi foda também, né? Claro, gosto mais do Frank Sinatra, né? Do Elvis eu tenho, acho que uma coletânea dele, não box. Eu baixei um box com 3 CDs, de vez em quando eu ponho, escuto também, né? Foi foda. O cara ele foi o primeiro, acho que a fazer a coisa do rock and roll, né? Misturar o blues com o rock, todo o rockabilly, né? O cara realmente foi foda. Não entendo muito dessas fusões, mas o cara foi foda mesmo. E o Elvis, o primeiro contato que eu tive com ele foi nos filmes. O cara era ator também. E o cara também, da mesma maneira que o Jim Morrison, era uma espécie de uma força da natureza. Então, o que aquele cara fazia... Depois ele ficou inchado, parecia um porco capão, né? Com abuso de medicamentos, né? Receitados, mas abuso, sei lá, barbitúrico, ansiolítico. O cara foi inchando e acabou morrendo disso. Mas ele no auge, né? Um cara, além de muito bonito, era um cara muito bonito. O cara tinha uma agilidade no palco ali que é uma coisa impressionante. De novo, aquela coisa que parece sobrepujar humano, o Elvis, tá? Então eu também gosto muito da voz dele, coloco ali. Mas diferente do Morrison, assim, o Morrison era uma coisa mais dionisíaca, né? E o Elvis é mais apolíneo, parece. Mas os dois realmente eles estão ali. E um dia desse, quando eu falo um dia desse mesmo, há pouco tempo aqui, eu vi uma versão do Elvis, uma gravação do Elvis, do My Way, do Frank Sinatra. Cara, puta que eu pariu, viu? Eu achei que fosse insuperável. A do Elvis, cara, eu não sei se supera, depende. Quem gosta mais do Elvis vai falar que supera. Quem gosta mais do Sinatra vai falar que do Sinatra é imbatível. Mas assim, pra mim, por questão de justiça mesmo, eu coloco as duas no mesmo nível, cara. O hino do Sinatra, eu tô colocando a gravação do Elvis no mesmo nível. E olha que eu gosto do Sinatra, tá? Então, realmente é um cara foda, né? E por que eu tô... Então, assim, Doors, Ramones, né? Doors aqui em cima, Ramones aqui, Frank Sinatra e Elvis, também com essa proporção ali. E por que eu tô falando? Porque, né, meu amigo, não tem de cerveja. Pra azar de vocês, senão já teria acabado esse vídeo. E eu ganhei essa cerveja do meu grande amigo Jorge. Cerveja Elvis. Já vou falar mais dela daqui a pouco. Jorge, eu dei aula com o Jorge uns 15, 20 anos quase, né? Mais de 15 com certeza. Ele teve concedida a graça da aposentadoria, eu ainda não, nem sei ser, professor de educação artística, e além disso é um puta de um artista plástico, né? É um cara que pinta quadros muito bonitos, e não só em tela, ele pinta em madeira, é um cara realmente, como eu dizia antigamente, um cara fuçado, compõe, né? Toca lá um violão, acho que um tecladinho também, se não me engano. Eu tenho muito amigo talentoso, meu amigo, só eu que não, né? E o Jorge, eu estava lá no meu serviço, ele bateu na porta, abriu, era ele, e ele estava. Eu passei por aqui, que não sei o quê. Ele foi num restaurante, num distrito aqui de Ribeirão Bonfim, e no cardápio, no menu, na carta de cervejas, né? Carta de cerveja, esse restaurante ele produz a própria cerveja, uma artesanal, ou encomenda que alguém produza para ele, nessas especificações, com o nome de celebridades, né? De personalidades aí da música, etc, etc, etc. E ele sabe que eu tenho esse canal, eu falei assim, vou levar uma para ele, né? Então ele trouxe essa cerveja Elvis, tá? Olha lá, é a rede Jobs. Jobs é uma rede de restaurantes aqui da região. Ingrediente, água, malte e lúpulo. Fala que contém glúten. Não, fala de Ribeirão, tá?
É a cervejaria Jopes, é produção própria, produção própria. Tá, tá aqui, ó, 5,4% e é uma American Pale Ale. Até ele comentou comigo, será que não dá processo? É porque é Elvis, não tá Elvis Presley, não tem a foto dele, e também vamos se preocupar com uma cervejaria dessa, né? Então o Elvis, ele cantava Love Me Tender, né? Ame-me com doçura, Love Me Too, que eu não sei que porra é essa. E eu digo, Love Me Beer, né? Love Me Amargor. Vamos lá, vamos tomar, vamos experimentar. Deve ser boa, tá? O cajadão marretão tô aqui, mas enfim. Eu não sei se essa aqui é... Não, ela não abre aqui não. Então, um abridor. O melhor, uma das grandes invenções humanas, simples, é o melhor abridor que existe de garrafa. Um toco de madeira e um parafusinho. Não existe nada que supere. Você faz isso, ó. Acabou. Uma coisa engenhosamente simples. Vamos colocar aqui então no meu carecão. Olha lá. É uma outra história, né? Não, é amarelo, é uma cor já aqui que vai pro marrom, pro bronze, né? A espuma mesmo, ela não é branca, ela tem um tom de marrom. Olha que espuma, meu amigo. Olha que espuma. American Pale Ale Elvis, cervejaria Jopes. É aqui da região de Ribeirão, né? Veja isso. Vocês não estão vendo aqui a espuma cremosa, mas cremosa. Não é aquela espuma de bolinha pequena que parece de sabão em pó, né? E olha a retenção dessa espuma. Isso aqui você pode deixar aqui meia hora que ela não desaparece. E a cor, né, meu amigo? Esse queimado, esse bronze, né? Cheiro também de alguma coisa torrada. Mas eu não sei quanto ele pagou. Pra mim foi barata, foi de graça. Vamos dar aqui uma beiçada, né? Ele fica até no bigode, hein? O bigode fica cheiroso. Eita! Pra quem não conhece, tem uma música do Velhas Virgens, chama Homem do Bigode Cheiroso. Escutem, meu amigo, escutem. É um primor do macho das antigas. Homem do Bigode Cheiroso. Então, ó, a espuma não se desfaz. Não se desfaz, cara. Jorge, não sei se você experimentou essa aqui, cara, mas olha, uma delícia, cara. Olha lá, o IBU 31 IBU. É um amarguinho, tá? A espuma continua, meu. Olha isso. Love Me Beer. Me ame com amargura. Podia até ser mais amarga, porque eu gosto muito, né? Love Me Beer, Love Me Too. Viva! Muito obrigado, meu amigo. Olha, sempre que quiser, não se faça de rogado, tá? Muito boa mesmo, muito boa, muito boa. Eu tomo umas diferentes de vez em quando, dá um beer tudo, mas a coisa da artesanal, né, meu amigo? Não adianta. As que eu trago aqui, claro, é o objetivo do canal, dar uma zoada, é a boa e barata. Mas é óbvio que uma cerveja dessa você não pode pagar 3 contos no mercado. Você não pode pagar 2 e pouco numa cerveja dessa, não tem como, né? E eu entendo a diferença. Tá? Eu sei que isso aqui é uma cerveja de verdade. A outra é uma cerveja mais adaptada para o nosso bolso, e etc, tá? Mas olha, se você gosta de cerveja, você é daqui da região de Ribeirão Tudo, cervejaria Jopes. Tem muito mercado, nunca vi. Tem muito restaurante deles, você deve achar, tá? Para quem gosta, para quem é conhecedor, aquela coisa toda, cervejeiro, compensa, viu? Elvis, Love Me Beer. E nem adianta, né? Não sei se pra mim foi barata, não vou nem levantar, né? Eu vou dar minha bênção sentado hoje. Ressacum jacta est. A Ressaca está lançada. Uma das melhores cervejas que eu já tomei. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado.